Uma boa noite a todos os que neste momento nos assistem, estão entrando, participando desse momento da sala de vídeo do Grupo Espírita Divaldo Franco. É uma grande alegria tê-los por aqui, embora não seja de forma presencial, seja nesse momento presencial, mas que não deixa de ser menos importante. E sim, um momento de união, de nos debruçarmos sobre os ensinamentos que o Espiritismo nos proporciona e vamos realizar a nossa tarefa da mesma maneira que um encontro presencial. Vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, fazermos uma prece de abertura e depois vamos nos debruçar sobre esta pergunta que nós temos aqui na tela. O que é o Espiritismo? A iniciativa de hoje justamente se deve ao fato de que algumas pessoas, participantes, que muitas vezes colocam postagens e fazem perguntas na página do Facebook do Grupo Espírita Divaldo Franco, e surgindo algumas dúvidas sobre o que seria o Espiritismo, do que se tratam essas palestras que estão fazendo sobre a reforma moral, o que seria isso? Então, não deixa de ser aqui a resposta a um pedido de esclarecimento por parte de algumas pessoas. E nós vamos então aqui abrir o nosso Evangelho, ao acaso mesmo, não escolhemos antecipadamente nenhum texto. E vamos lá nas instruções dos Espíritos, do capítulo 6, do Cristo Consolador. Advento do Espírito de Verdade. Mais uma vez aqui, a compreensão de que nada nos é por acaso. Vamos falar de Espiritismo. O que é o Espiritismo? Abrimos a obra e nos caiu o Advento do Espírito de Verdade. No item 5, nos coloca o seguinte: veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ainda continua, é um texto razoavelmente, não é pequeno, né? Continua um pouquinho mais, mas ficamos por aqui, porque o objetivo é justamente fazer uma preparação e uma reflexão sobre o tema de hoje, o que a página com certeza atingiu o seu objetivo. Façamos a nossa prece. Senhor, Jesus, querido amigo, amigos do Grupo Espírita Divaldo Franco, falamos primeiramente da gratidão de estarmos aqui reunidos em pensamento, podendo compartilhar dessas vibrações e fazer algumas ilações, algumas meditações em torno dos objetivos da proposta espírita. Sê conosco, ajuda-nos na compreensão, no entendimento, envolve-nos em cada um de nós, nos nossos lares neste momento. E que a tua paz permaneça conosco. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e da equipe espiritual do Grupo Espírita Divaldo Franco, nós damos por iniciada a atividade de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, não temos nenhum palestrante convidado. Seremos nós mesmos que vamos tratar do assunto do que é o Espiritismo. Essa primeira imagem, então,
vem justamente nos mostrar Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso governador do planeta Terra, e Kardec, o Consolador prometido, que nos trouxe então as obras básicas, nos ajudando a entender, a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E quantas pessoas, mesmo ao se depararem com algumas mensagens iniciais que o Espiritismo nos proporciona, por vezes fazem estas perguntas: de onde vim ao nascer? Já que existe a vida após a morte do corpo físico, e que a morte desse corpo físico não é o fim, para onde irei? Depois do recesso do corpo. O que há depois dela? Também algumas perguntas, alguns questionamentos, que obviamente encontram esclarecimento quando nos debruçamos sobre as obras básicas. Mas antes disso, fica essa pergunta: por que uns sofrem mais dos que os outros? Por que uns têm determinada aptidão e outros não? Por que é que algumas criaturas nascem ricas e outras pobres? Por que é que alguns nascem cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem com grandes oportunidades no aspecto da inteligência e também com um corpo saudável? Por que Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos? Desigualdade essa que nós vamos ver que é aparente, até porque pela falta de entendimento do conhecimento, e que o Espiritismo vem esclarecer. Porque uns que são maus, que são imperfeitos, sofrem menos do que os outros, que por vezes são pessoas boas, por vezes são pessoas que são aquele doce de criatura e que têm sofrimentos às vezes muito grandes. No entanto, a maioria das pessoas vivendo a vida atribulada de hoje, essa vida realmente que nos exige bastante. Quantos de nós, antes da pandemia, é claro, estamos ocupados com tantas coisas que por vezes quando a gente coloca o pé para fora da cama, já somos multitarefas, já estamos pensando no que vamos fazer amanhã, nas primeiras horas, à tarde, ocupadíssimos para atender as muitas questões, não só da subsistência, mas tantas outras que hoje, por vezes, nos chama, nos pede a atenção. E quantos, por isso, também acaba se desinteressando dos problemas fundamentais da existência. Antes se preocupam com seus negócios, com seus prazeres, com as suas dificuldades, com seus problemas particulares. Mas o conhecimento espírita, ele vem justamente nos abrir uma visão mais ampla e racional da vida. Porque o Espiritismo também, como nós vamos ver, não é apenas religião, e não é apenas filosofia, como também não é apenas ciência. Ele tem o tríplice aspecto: é ciência, é filosofia e é religião. E assim, dessa maneira, nos explica de maneira convincente as questões que nos envolvem, permitindo-nos iniciar uma transformação íntima para melhor. Mas então, perante tudo isso, essas questões que apontamos, o que é o Espiritismo? É a doutrina revelada pelos espíritos superiores, através de médiuns, organizada, codificada, podemos dizer assim, no século XIX, por um educador francês conhecido por Allan Kardec. E Allan Kardec, a seu tempo, ele então, numa terça-feira, segundo um escritor chamado Zeus Van Tuyl, aproximadamente às 18 horas de uma terça-feira de maio de 1855, ele esteve pela primeira vez na casa da senhora Pleine Maison, em Paris.
Cito a rua Lugo Traveri Battieri, número 35 ou 36, alguma coisa assim. E lá ele pôde então assistir pela primeira vez aquilo que era moda nos saraus de Paris, as mesas que giravam, e que a convite de um amigo, o Sr. Carlotti, e outros que muitas vezes tentaram levá-lo àquele local, e ele sempre se recusava e dizia: mas isso parece história da carrocinha. Como pode, então? E não dava muita importância ao fato em si. Acontece que pessoas respeitáveis, à sua época, professores, literatos e tantos outros homens respeitáveis que conviviam naquela mesma época, estavam então se interessando pelo fenômeno, porque era um fenômeno, são fatos físicos, e com o tempo, os amigos do professor Rivaio, porque Allan Kardec é um pseudônimo que ele se utilizou, disseram-lhe: olha, Rivaio, ou Rivaio, algumas pessoas fazem a pronúncia diferenciada, mas era o mesmo ilustre professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Olha, agora é diferente. Não só as mesas giram, como elas respondem perguntas inteligentes que lhes são feitas. Então o professor vai dizer o seguinte: mas isso então é outra coisa. Não pode, pois, uma mesa ter cérebro para responder uma pergunta inteligente com uma resposta inteligente. Então, movido por essa curiosidade, ele foi à casa da senhora Prene Maison, e 1 ano e 11 meses depois, ali ele começou então a se iniciar, e entendendo que não se tratava da resposta da mesa ou das cadeiras, mas de cima de uma inteligência, pouco a pouco então ele foi constatando a existência dos espíritos que sobrevivem à morte do corpo, que não são nada mais, nada menos do que nós, sem o corpo, com seus vícios, com as suas virtudes, com seus erros, com as suas dificuldades. Então, 1 ano e 11 meses depois, a 18 de abril de 1857, ele vai lançar a primeira obra, o Livro dos Espíritos, nos quais, durante esse tempo, ele redigiu perguntas inteligentes que foram respondidas. Também selecionou algo que a gente conhece como os 10 cadernos, 10 médiuns que não se conheciam entre si, a qual ele enviava as mesmas perguntas e recebia praticamente as mesmas respostas, ao que ele colocou como sendo, estabeleceu, vamos dizer assim, como sendo a universalidade do ensino dos espíritos. Então, dentre isso tudo, o espiritismo é ao mesmo tempo filosofia, é ciência e é religião. Por que é filosofia? Porque dá uma interpretação da vida, respondendo aquelas questões iniciais que nós vimos lá no começo. De onde eu vim? Se a morte não é o fim, o nascimento não é o início. Se o nascimento não é o início, da onde eu vim? E se eu vim de algum lugar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço no mundo? Se de algum lugar eu vim, para lá voltarei. Para onde irei depois da morte? É um tratado de filosofia. Essas simples questões, por si só, são um tratado de filosofia. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia, portanto. E por que é ciência? Porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos. Isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica, que nós vamos ver a seguir a obra que trata com clareza e com ciência desta explicação científica. Não existe o sobrenatural no espiritismo.
E por que religião? Pelo objetivo da transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus, esclarecendo, até adequando a nossa época, podemos dizer assim, na sua verdadeira expressão de simplicidade, de pureza e de amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, sem os donos da religião, sem cerimoniais, nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, sem culto a imagens, sem culto a velas, sem vestes especiais, nem tampouco manifestações exteriores. E quais são, portanto, os fundamentos básicos do Espiritismo? Primeiro deles, a existência de Deus, que é o Criador, causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. Nós vamos encontrar nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, a primeira obra, então, que foi lançada 18 de abril de 1857, como já vimos, nas primeiras questões, esse tratado da existência de Deus, e até trazendo a uma pergunta a ser respondida pelos Espíritos, não mais quem é Deus, não tratando daquela forma antropomórfica, o homem à semelhança de Deus, ou Deus à semelhança do homem. O que era que existia? Então ele faz essa pergunta de uma maneira que, por si só, já nos atrai. Não apenas pela curiosidade, mas pela necessidade que todos nós temos de saber, de conhecer, de entender. Então, ele não pergunta mais quem é Deus, ele vai perguntar o que é Deus. E os Espíritos, então, respondem: causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. É eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom. E explica cada um desses termos nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Também, dentro desses fundamentos, a imortalidade da alma do espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. Quando adentramos nesse aspecto, poxa vida, nos traz tanta compreensão, nos ajuda principalmente a compreender que a morte por si só não existe. Existe a morte do corpo, o recesso do corpo físico. Mas a morte por si só deixa então de ter sentido. E é ao mesmo tempo um grande alento, porque quando estamos na suposta despedida de alguém que deixa o corpo, alguém caro, alguém querido, não é mais um adeus, é um até breve, porque logo também, mesmo que ainda demore alguns anos, logo retornaremos também à pátria espiritual e nos reuniremos de novo. Então, não existe mais aquela dor da perda. E o espírita que passa a compreender estas questões, ele não diz mais adeus. Realmente, ele vai dizer até breve. Sofre, chora. Nós podemos fazer a comparação. Se um filho nosso viajasse para ficar 2 anos fazendo uma pós-graduação no exterior, nós não íamos sentir saudade? Íamos. Mas aí tem, nos dias atuais, a possibilidade das mídias sociais, de vermos um ao outro, ouvirmos a voz no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E também, quando essa, que não é, já vimos que não é a separação física do ser querido, nós nos encontramos durante o sono. Quantos de nós temos sonhos e relatamos: eu vi o pai, eu vi a mãe, ele estava tão bem, estava mais jovem, conversamos.
ouvimos conselhos desses amigos. Nos encontramos durante o sono, porque o sono também é uma preparação para a morte. Dorme o corpo, não o espírito. E nesses momentos, ele ali, então, tem uma maior liberdade e pode ter estas conversas, esses diálogos, esses aconselhamentos com aqueles que já partiram, mas que não é definitivo, certo? Também nos fala sobre a reencarnação. Ora, se do mundo espiritual viemos, estamos aqui no corpo momentaneamente, para a pátria voltaremos. Isso quer dizer que nos fala sobre a lógica das vidas sucessivas, a reencarnação, e que o espírito é dotado de livre-arbítrio e com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, de aperfeiçoar-se, de se tornar cada vez melhor a cada nova etapa reencarnatória. Se hoje eu sou médico, é provável que no passado eu tenha sido advogado. Se hoje eu sou advogado, é provável que em outra encarnação anterior eu tenha sido médico. Então vamos adquirindo assim as questões necessárias ao intelecto e desenvolvendo ao mesmo tempo as capacidades morais. Então vamos adquirindo todas as ciências. Aqui também, com certeza, nós podemos explicar as ideias inatas, aquelas crianças que têm aquele dom, aquela aptidão para poesia, para música. Tem crianças que pegam violão e saem tocando uma música. E tem adultos que mesmo ali com a nota, a chamada partitura, não consegue tocar uma canção. Então tem os dons, tem as capacidades que a gente também explica com a reencarnação. Como um aluno na escola, ele vai passando de uma série para outra, através dos diversos cursos que é oferecido, no caso aqui, a reencarnação. E então, esse aprendizado, ele é alcançado encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias. Também nos fala da comunicabilidade dos espíritos, que são seres humanos desencarnados, continuam sendo como eram quando aqui no corpo físico, bom ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos, e que estão por toda parte. E não estão ociosos, pelo contrário, têm as suas ocupações. Através dos chamados médiuns, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser, desde que esse médium esteja preparado, né? Estude e saiba da sua responsabilidade perante essa faculdade que é a mediunidade. Também nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos, disseminados pelo espaço infinito, constituem as inúmeras moradas aos espíritos que neles encarnam. Ora, se nós estamos num curso, vamos fazer o paralelo com as questões físicas, estamos num curso que tem um local. Ora, ali auríamos todo o ensino que aquele local pode nos dar. Vamos em busca de mais em outros locais. Aqui podemos fazer a comparação entre a escola inicial, a escola primária, a escola secundária e a faculdade e a própria pós-graduação. Então são locais diferentes para os aprendizados dos espíritos. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus próprios habitantes. Uma outra pergunta também que nos surge: como o Espiritismo interpreta o céu e o inferno? É um estado de espírito. Não é difícil de entender que não há céu e nem inferno, considerando um lugar circunscrito, um lugar denominado, um local exato, mas sim estados da alma. Por exemplo, quando discutimos com alguém,
talvez tenhamos, pela imperfeição, que é característica a muitos de nós, pois estamos em aprendizado, não somos bons. Nenhum de nós ainda o é, porque a Terra, considerando como escola, não são dos últimos estágios. Não é o primeiro estágio, mas é um mundo considerado um mundo de provas e expiações. Está se encaminhando para o mundo de regeneração. O estudo do Espiritismo nos esclarece isso muito melhor. E nos diz que o céu ou o inferno pode ter essa característica que nós podemos fazer esse paralelo com o sentimento que por vezes nos toca após uma discussão. A gente não dorme, fica pensando, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter tomado aquela atitude, eu devia ter feito isto, mas amanhã eu faço. Então a gente deita a cabeça no travesseiro e não dorme, fica pensando, estamos no inferno. Quando fizemos o exercício de perdão, a gente consegue o sossego da alma, a tranquilidade do pensamento, estamos no céu. Há uma história bem significativa sobre um jovem samurai que chegou até um mestre conhecido da sua época, chamados gurus, e perguntou: mestre, o que seria o inferno e o que seria o céu? O mestre olhou para ele, aquele homem armado com uma espada, muito bem vestido para a época, e disse assim: olha, você acha que eu vou me ocupar com essas coisas, com um homem como você que anda armado? E o samurai, tocado ali nos seus brios, puxou a espada, e o mestre vai dizer: isso é o inferno. O samurai, que era um homem inteligente, se deu conta da sua atitude perante um homem desarmado e colocou a espada de volta no lugar. E o mestre: e isso é o céu. Então, o céu e o inferno são estados da alma, que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Também não existem espíritos criados para serem anjos, sem terem passado por todas as etapas, terem tido a oportunidade de passarem por todas as etapas que a todos é dada. Então não são seres especiais da criação. Existem espíritos superiores, considerados na angelitude, num grau da angelitude, mas que passaram por todas as etapas. Todos nós chegaremos lá. O tempo depende do nosso comportamento. Alguns de nós pegamos a charrua, arregaçamos as mangas e continuamos uma jornada evolutiva sem tantos erros. Então, esses chegam mais rápido. Outros de nós erram, reencarnam, reparam o erro, respondem pelo que fizeram, continuam errando, desencarnam, reencarnam, continuam errando. Vão ficando no meio do caminho. Depende de cada um de nós. E também não existem seres criados para serem eternamente maus. Ora, demônios, na acepção comum da palavra, na sua origem grega, é gênio. Gênio do mal. Então, aquele espírito que tem desejo de vingança, desejo de fazer o mal, pode ser considerado assim um gênio do mal, um demônio propriamente dito, mas não permanecerá eternamente nessa situação. Em algum momento ele sente a necessidade de evoluir. E então se modifica, modificando-se, deixa de ser um gênio do mal e paulatinamente passa a se tornar alguém com melhores condições. Então, espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão no caminho da perfeição. Os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus deixa a cada um o mérito
das suas obras, o livre-arbítrio. E por que fé raciocinada? Ora, porque a fé sem raciocínio não passa de crendice. A fé é cega, a superstição. Então, a fé não é imposta. Ela não pode ser imposta. A fé verdadeira, ela é raciocinada, não pode se tornar uma superstição. Antes de aceitarmos alguma coisa como verdade, devemos analisá-la bem. E temos esta frase de Kardec, que nos coloca que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, de frente, em todas as épocas da humanidade. E onde podemos encontrar maiores esclarecimentos sobre o Espiritismo? Nas obras básicas. Como nós vimos, em 1857, a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita. Trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o próprio porvir da humanidade. Segundo o ensino dado por espíritos superiores, com o concurso de vários médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. E em 1861, também tendo a sua origem, esse livro, no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns orienta a conduta prática das pessoas que têm a sensibilidade mais aflorada, que são os chamados médiuns e que exercem a função de intermediar o mundo espiritual com o material. Mostra dessa maneira os inconvenientes da mediunidade, suas virtudes e os perigos de uma faculdade descontrolada. Demonstra ainda as consequências morais e também filosóficas decorrentes das relações entre o mundo invisível e o mundo visível. É o maior tratado de paranormalidade já feito, já escrito, o Livro dos Médiuns, em 1861. Também nós vimos ali a correlação, que não existe propriamente o céu e propriamente dito o inferno, mas sim lugares onde se reúnem espíritos, estados da alma. É de 1865, a obra chamada O Céu e o Inferno, que ela foi realizada em conversas que Allan Kardec teve com os espíritos, apresentando a verdadeira face do desejado céu e do temido inferno, como também do chamado purgatório. Põe fim às penas eternas, que não tem fim, pois tudo no universo evolui, e não é diferente, e as teorias sobre sofrimento no fogo do inferno, que não passam de uma ilusão. Traz comunicações de espíritos na pátria espiritual, da sua cultura, dos hábitos diversos, que são nesta obra analisados, comentados, mostrando as diversas situações que eles encontram de felicidade ou infelicidade, ou de arrependimento, ou de sofrimento dos que habitam o mundo espiritual. Então, é um verdadeiro laboratório de comunicações de espíritos felizes, de espíritos criminosos, de espíritos arrependidos, de espíritos suicidas, de espíritos que abusaram do poder. Enfim, há toda uma gama de estudo nessa obra que nos ajudam a entender ainda mais o que é o Espiritismo. E a parte realmente científica da doutrina espírita, que então, no ano de 1868, com a Gênese, nos traz muitas informações de como foi criado o mundo, como apareceram as criaturas, como é o universo em suas faces material e espiritual. É toda a parte científica da doutrina espírita, explicando a criação, colocando a ciência e a religião frente a frente. E também nos esclarecendo que os 6 dias narrados nas Escrituras são, na realidade, períodos de tempo de acordo com as descobertas e as comprovações geológicas. Tudo isso seguindo uma ordem cronológica. Primeiro dia, primeira fase. Segundo dia, segunda fase geológica do nosso mundo.
desvendando também os próprios milagres de Jesus como modificação dos elementos da natureza, hoje conhecidos, muitos deles, porém ignorados à época. E no Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte moral e religiosa da nossa doutrina. Ensina a teoria e a prática do cristianismo através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus, feitos por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Mostra que as parábolas existentes no Evangelho, que a muitos olhares humanos parecem fantasias, na verdade, adequadas à época e que também podem ser adequadas aos dias atuais, exprimem o mais profundo código de conduta moral de que se tem notícia. E toda a obra, ela segue também uma ordem do mais simples para o mais complexo. No primeiro capítulo, por exemplo, desta obra, Allan Kardec colocou a lição de Jesus: não vim destruir a lei. Aí depois segue numa ordem de sequência. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Aí vai para a questão da humildade, do perdão, do amor ao próximo, do amor aos inimigos. Como amar aos inimigos sem antes amar ao próximo? Então, ele parte das questões mais simples e vai aprofundando, capítulo a capítulo, nos ajudando nesse entendimento de toda a parte moral da doutrina espírita. E aqui nós temos 20 principais serviços que o Espiritismo faz por cada um de nós. Aqui faz por você que está assistindo, mas não é para você, né? A gente precisa sair desse egoísmo de tu, eu. Nós precisamos nos entender como irmãos, como parte, né, de uma grande família. Então, coloquemos nós. Primeiro deles, integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, porém, vou arcar com as consequências da escolha que eu fiz. Se no mal, né, vou receber de volta aquilo mesmo que eu proporcionei. Então, se eu consigo compreender se muitas das questões que hoje me atingem é em consequência da minha imaturidade psicológica no exercício do mal no passado e hoje eu respondo por elas, é muito fácil compreender. Se fazendo o bem, colherei mais adiante o bem. Então, nos integra nesse conhecimento, nos ajudando a sermos melhores. Expõe o sentido real das lições de Jesus e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Também suprir as preocupações originárias do medo da morte. Não há mais por que termos medo da morte, pois que compreendemos que ela não existe. Aqui é uma outra correlação muito interessante. Morrer, meus amigos, já que a morte não existe, morrer é bom. Já se deram conta disso? O Espiritismo nos leva a essa consequência. Ora, se eu não vou viver nesse corpo muito mais tempo, sim, talvez chegue aos 105 anos, muito mais que isso, não vamos. Então, se a morte não existe, isso quer dizer o quê? Mesmo que eu esteja em idade avançada, artrite, dor nos ossos, reumatismo, dificuldade para isso, dificuldade para aquilo, frio demais, né? A gente pensa nessa época de frio, os jovens não sentem frio, não sentem agora, como nós não sentíamos lá quando éramos jovens também. Mas a idade vai chegando para todos nós. Só que os idosos de hoje serão amanhã, mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, os bebês sendo embalados lá pela mamãe, aquecidos, mamãe cantando canções de ninar,
cuidando, tendo todos aqueles cuidados. Enfim, é a vida que se renova constantemente. Novos aprendizados, novas experiências. Então, nesse sentido, morrer é bom. E a saudade, ela é momentânea. Deixa de existir quando a gente se reencontra. Como se não sentisse, nunca tivéssemos sentido a saudade que é proporcionada pelo reencontro de almas que se querem bem. 4. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor. Por que sofremos? Porque fizemos sofrer. E das aparentes desigualdades sociais. Confere-nos forças para suportar as maiores dificuldades do corpo, mostrando-nos que um instrumento físico nos reflete ali as necessidades do espírito propriamente dito. Tranquiliza-nos com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar não é somente um encontro de almas afins, mas também de desafetos, de existências passadas que precisam ter a oportunidade que a família proporciona de reajuste, de regeneração. Demonstra que o principal templo para o culto da presença divina é a consciência. E que lá, em qualquer lugar que estivermos, ali também temos a oportunidade de fazer o templo de Deus da nossa existência. Liberta a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa, elimina a maior parte das preocupações do futuro além da morte, dá-nos o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados e também proporciona-nos o conhecimento da própria mediunidade. Traça-nos providências para o combate ou para a cura dos processos obsessivos, da interferência de espíritos mais imperfeitos do que nós, porque também o somos, sobre nós, como nos preservarmos dessa interferência com o estudo, com a prece, com o conhecimento. Tudo isso nos ajuda e nos faz entender também as possibilidades de modificação. Concede-nos o direito àquela fé raciocinada que vimos, destaca-nos a necessidade e o imperativo da caridade e do dever, auxilia a revisar e a revalorizar os nossos conceitos de trabalho, de tempo. Também concede a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando nada mais, nada menos do que nós mesmos, porque teremos que responder por tudo isso. Garante-nos serenidade e paz diante da calúnia, da crítica, da agressão verbal, da agressão física, enfim, nos ajuda a compreender. E também ensina-nos a considerar adversários por instrutores, por professores, que vão pouco a pouco nos ensinando sobre a paciência, sobre a benevolência. Explica-nos que, por maiores sejam as nossas dificuldades exteriores, intimamente somos livres para melhorar ou para agravar a própria situação. E por último, patenteia-nos que a fé ilumina o caminho, nos fortalece, mas que ninguém foge da lei que manda atribuir a cada um segundo as suas obras pessoais, segundo o seu merecimento. O Espiritismo, então, nesse sentido, o que ele nos faz? Nos proporciona o progresso moral das criaturas. E é o seu maior objetivo, a reforma moral do indivíduo. E não só apenas daquele que está no corpo físico. A reforma moral de todos nós. Porque a nossa humanidade ela não se compõe apenas daqueles que estão no corpo físico, mas também daqueles que estão aguardando a oportunidade reencarnatória, preparando para essa oportunidade, recém-chegando no mundo espiritual. Não somos só nós os que estamos aqui no corpo físico, que compõe a nossa humanidade, mas todos nós. Com isso,
queridos amigos, encerramos aqui os serviços que o Espiritismo faz por nós e algumas noções, obviamente aqui basilares, e que nós tratamos de maneira até um pouco sem muito aprofundamento, justamente para que os amigos que nos escutam, que nos ouvem, possam buscar as obras e por si mesmo também, ou nos grupos de estudo que as diversas casas espíritas proporcionam, algumas de maneira online, nos momentos atuais, a aprofundarem, então, a buscarem o estudo da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Se quiserem deixar alguma pergunta na página, pouco a pouco nós vamos respondendo e esclarecendo algumas dúvidas que tenham ficado. Jesus nos ampare, nos envolva a todos nós. Façamos a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus e às equipes espirituais, neste momento, que possam ajudar-nos a buscar, a tranquilizar tudo aquilo de que fica ainda inúmeras questões, mas que possamos nos tranquilizar referente a tudo isso, buscando no Espiritismo o conforto moral, o conforto do esclarecimento que ele nos proporciona. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido, a procurarmos, em conjunto com as lições espíritas, a sermos melhores amanhã do que hoje, procurando a cada dia melhorarmos um pouco mais. Ampara-nos e nos envolve no teu carinho, na tua paz, na tua solicitude, e assim em teu nome, em nome de Jesus e da equipe espiritual responsável pelo grupo Divaldo Franco, nós encerramos a atividade de hoje. Que assim seja. Uma boa noite, meus queridos amigos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Até uma próxima oportunidade.